1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Meus irmãos, nós, no último domingo, terminaríamos a série sobre a alma feliz, né? Mas eu me reuni com os pastores e nós entendemos a importância de estender esse tempo por mais uns dias. Irmãos, pessoas têm dado testemunhos, eu diria que impressionantes, de como Deus tem falado com elas nesses dias, como o Senhor tem tratado situações e corações nesse tempo, e nós entendemos ser de Deus essa prorrogação, vamos assim dizer, né? Esse desdobramento ao longo do mês de setembro, ainda nesse tema. Então hoje eu quero falar sobre 7 práticas bíblicas que protegem a sua alma. Quantas práticas? 7 práticas bíblicas que protegem a sua, a minha, a nossa alma. Então 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Pai, essa é a tua boa, perfeita, bendita palavra. Nós te louvamos, Senhor, te exaltamos. O Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. E nós uma vez mais nos colocamos na posição de servo, nos colocamos, Senhor, na posição de ovelhas do teu pasto, para que o Senhor fale conosco, Senhor. Meu Pai, que o nosso coração venha estar aberto, receptivo, para que a tua preciosa semente, ela alcance em nós a boa terra, para que, Senhor, essa semente frutifique, Pai, a 30, a 60 e a 100 por 1, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar, meus queridos. Eu particularmente tenho bastante precaução com essas questões tipo de 7 formas, 7 passos, 7 coisas, né? 7 chaves. E muitas das vezes a gente fica assim cheio de dedos, cheio de preocupação, porque muita gente usa mal essas coisas. Muita gente usa essas alavancas de entendimento para, muitas das vezes, prender as pessoas numa teologia humanista. Mas eu contei aqui os pontos e eram 7. Né? Então, com muito temor no coração, que eu vou nessa noite explanar para os irmãos, né, sobre essas 7 práticas. E o título dessa mensagem não é em vão. São 7 práticas porque de nada vale o conhecimento sem a prática. Conhecimento sem a prática, ele não se desenvolve. Quando quem é da área de RH, alguém aqui é da área de RH? Recursos humanos. Quando você é da área de RH de uma empresa, existe uma coisa chamada CHA, C-H-A, CHA, que é a junção de 3 coisas: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, como é que você transfere conhecimento? Isso aqui é uma oportunidade de transferir conhecimento. Você adquire conhecimento ouvindo, você adquire conhecimento lendo, você adquire conhecimento a partir do momento que você se expõe a ele. E esse conhecimento, se você buscar praticá-lo, buscar desenvolvê-lo, ele vai te gerar habilidade. É muito legal ver alguém que tem habilidade trabalhando. Você pega uma pessoa que tem habilidade para capinar. Já viram gente que começa a capinar, da meia horinha já fez um 8 de serviço? E a gente vai capinar, quem não tem habilidade, só capina terra. Você faz meia hora de trabalho, você não rendeu nada e já está todo cansado, porque não tem a habilidade. Eu vejo aqui na igreja nós temos motoristas de carros grandes, né, caminhões, ônibus. Tem hora que a gente apanha para estacionar um carro pequeno numa vaga,
Então, esses motoristas de bitrem e tudo mais, o que eles demonstram? Demonstram ter habilidade. E essa habilidade veio da onde? Veio do esforço, da repetição, veio na transformação daquele conhecimento em prática. E a habilidade, ela pode ser encorajada. Você chega numa pessoa, você dá um treinamento para ela, você ensina algo a ela e você desafia. Olha, você aprendeu aqui na escola dominical, agora vai na rua, evangeliza. Põe em prática o conhecimento. Só que aí o terceiro componente, o azinho, que é a atitude, fala para o teu irmão, esse aí depende só de você. Esse o pastor não pode fazer muita coisa. Esse teu irmão do lado também não pode fazer muita coisa. Ele pode te encorajar, ele pode te ajudar na formação do conhecimento, ele pode te ajudar a adquirir a tal da habilidade, mas a atitude é algo que depende da gente. E quando eu coloquei o tema dessa mensagem das 7 práticas, é porque eu creio que em nome do Senhor Jesus, você não vai ficar só no conhecimento disso, amém? 3 irmãos entenderam. Quando eu disse que são 7 práticas, é porque eu estou crendo, eu estou profetizando em nome de Jesus, que você não vai ficar somente no conhecimento disso, amém? Você vai praticar, você vai fazer, você vai executar, você vai realizar. E a partir do momento que quem olha para o vento, a Bíblia diz que não semeia. A partir do momento que você lançar sua semente, a partir do momento que você agir, você tem como esperar um retorno. Você tem como esperar que a bênção destes princípios, elas voltem para a sua vida em forma de bênção. Então, o primeiro ponto ali, voltando no versículo 16, por favor, é regozijai-vos ou alegrai-vos sempre. Vamos fazer uma pesquisa totalmente sincera. Vocês são crentes, vocês estão na igreja, amém? Quem está feliz aí, levanta a mão. Então, glória a Deus, um aleluia. Muito bom. Alguns irmãos não levantaram a mão, ou porque estavam distraídos, ou porque não gostam de levantar a mão mesmo, ou porque talvez não estejam felizes no dia de hoje. Quem me conhece há mais tempo, vê que é muito comum eu chegar assim, a paz do Senhor, tudo bem? E eu falo, está feliz? Feliz, né? Porque, bom, você nasceu para ser feliz. E quando eu digo ser feliz, não é aquele romantismo do Romeu e do Julieta, não. E nem dos livros de autoajuda de não sei qualquer outra pessoa. É porque, irmãos, o Espírito Santo, ele habita em nossa vida. O Espírito Santo habita em nós, irmãos. E isso nos traz alegria. Isso nos traz uma alegria verdadeira. Não quer dizer que você não vai ter transições, momentos de dificuldade. Essa semana um dos nossos irmãos perdeu o seu pai. Eu tive lá com ele no velório e ele estava triste. É claro que ele estava triste, mas atrás daquela tristeza havia uma certeza no coração dele. Pastor, nós fizemos o que nós podíamos fazer. Pastor, nós cuidamos. Pastor, o céu é testemunha que fizemos a nossa parte. Então, atrás da tristeza do luto, havia ali uma certeza, e essa certeza, só quem dá é Deus para nós. E havia um conforto dentro dele, além daquele conforto padrão, que a gente chega na pessoa e falamos meus sentimentos, meus pêsames. Esse é um conforto exterior, mas havia um conforto interior dele, ainda que aquela transição de momento fosse um momento difícil. E a exortação aqui é para nós nos alegrarmos todos os domingos à noite, amém? A exortação ali é para nós nos alegrarmos todo sábado à noite, igual os irmãos sabatistas, amém? Viu por que a prática é importante? Olha o texto, irmão, olha o texto. Bíblia explica a Bíblia. O texto ali projetado diz para nós nos alegrarmos de segunda a sexta, amém? Não, Bíblia explica a Bíblia. Alegrai-vos sempre. Fala para o teu irmão, olha o nível aí. Olha o nível.
Olha o desafio. Como é que você tem sido avaliado nessa prova do alegrai-vos sempre? Se passar com 7, não levante a mão agora. Quantos se sentem aprovados? E quantos se sentem reprovados nesse alegrai-vos sempre? Eu estar num estado de alegria, ato contínuo, alegre sempre. Cantando a música do Delino Marçal, acho que é Delino Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Irmãos, isso demonstra um nível de maturidade da nossa fé. Isso demonstra um nível de firmeza da nossa fé. Isso vai demonstrar aonde a alegria do nosso coração ela está firmada. Porque, por exemplo, se a alegria do seu coração ela estiver firmada no dinheiro, se você for um funcionário, você vai ter 2 dias de alegria no mês: o dia do salário e o dia do vale. Se você for um empresário, você vai ter o dia que você recebe grandes contratos, mas a grande maioria dos dias você não vai ter alegria, se a sua alegria for motivada pelo dinheiro. Se a sua alegria ela depender do seu cônjuge, por melhor que o seu cônjuge chega, se o seu cônjuge estiver aí, dá um sorriso para ele aí. Por melhor que ele seja, por mais abençoado e abençoada, pode, lá no Paraná acontecia, mas pode acontecer um dia na sua casa, que esse cônjuge não acorde com um humor tão perfeito. E nesse dia que ele acorda com um humor alterado, talvez ele não vai conseguir ser a devida fonte da sua alegria, e a sua alegria ela não vai se expressar de verdadeira, com sinceridade. Paulo preso, eu acho fantástico isso porque ele está preso. Eu demorei a perceber que nas cartas aos Filipenses, Paulo estava preso. E quando eu descobri que Paulo estava preso, tem coisas que você aprende, tem coisas que você entende. Quando eu entendi o contexto de Paulo preso, Bruna, e aí Paulo, escreve para mim aí, por favor, quem está lá hoje, quem é? Oi, linda Nicole. Filipenses 3:1, só o comecinho. Depois você volta aqui, tá? Olha, quanto mais, irmãos, alegrai-vos aonde? No Senhor. Então, ali está o segredo da nossa alegria. Ela não pode ser baseada no dinheiro, ela não pode ser baseada nos elogios, ela não pode ser balizada nas curtidas ali da rede social. A nossa alegria, ela precisa estar firmada no Senhor. Fala para o teu irmão, porque o Senhor, Ele não te decepciona. Amém? Paulo preso, ele incentivou ali, naquele texto que já tiraram, né? Ele incentivou, ele nos deu caminho, que a alegria verdadeira, ela está no Senhor. Agora, irmãos, por outro lado, há pessoas fora da igreja, infelizmente, até dentro da igreja, que parece que ela inverteu esse versículo. Parece que na impressão da Bíblia dela, aconteceu uma obra diabólica, e esse alegrai-vos, ou regozijai-vos, foi removido pelas trevas, e foi impresso um entristecei-vos sempre. Porque a pessoa está sempre triste. A pessoa está sempre infeliz. Irmãos, e o único ser que quer você sempre triste, o nome dele é Satanás. Nem se você tiver um principal inimigo, ele não quer você sempre triste. Satanás quer você sempre triste. E para tentar te entristecer, ele envia setas ao seu coração, envia palavras de inferioridade, envia palavras de afronta, envia ofensa, envia Satanás tem várias estratégias para tentar manter pessoas em tristeza, e se possível em tristeza
permanente. A tristeza permanente é um estado muito comum. Quem já viu uma pessoa, infelizmente, de cama, em depressão, você percebe claramente uma tristeza que está num estado permanente. Ela não quer levantar, ela não quer pentear o cabelo, ela não quer escovar os dentes. Você pode oferecer até pudim que ela recusa. Por quê? Porque ela está passando por algo que é antinatural. Isso é antinatural. A alma dela está doente. A alma dela está triste. A alma dela adoeceu. E por essa alma ter adoecido, ela tirou os olhos daquele lugar de alegria. Aonde que é o lugar de alegria? No Senhor. Ela se removeu do lugar aonde está a alegria. E aí, por nós mesmos, a nossa capacidade criativa de gerar alegria, ela é muito pequena. E de alguns aqui de nós, ela é muito pequena. Tem gente que é bom de conversar, se dá risada. Senta com o pastor Eduardo para você ver. O pastor Eduardo anima qualquer coisa. O pastor tem, olha, ele tem aí o dom de conversar, entrosa todo mundo. Ele faz facilidade, não faz, pastores? Quando a gente senta junto, né? O pastor Eduardo põe todo mundo ali para dar risada. Mas tem gente que já não tem esse dom, não. Tem gente que é meio zagueiro, sabe? Vai trombando assim e tal, né? Então, mas ainda que o pastor Eduardo, se não fosse o Espírito Santo na vida dele, a alegria dele ia se esgotar. A fonte de alegria ia se esgotar. Então a primeira atitude que eu preciso ter para proteger a minha alma é estar num lugar de alegria. Esse lugar é o Senhor. Eu preciso estar, eu preciso me alegrar sempre. E eu só vou conseguir fazer isso estando no Senhor. Você não vai conseguir permanecer alegre comprando um livrinho de piada ou qualquer coisa assim. Porque a alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito. A ação do Espírito Santo, ela traz alegria. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Amém. Vamos de novo? Quantos tem o Espírito Santo aqui? Amém. Então é esperado que o fruto do Espírito, entre outras coisas, ele gere em você um estado de alegria. E quando você perceber que você está muito emburrado, muito com a cara ruim, começa a se confrontar e dizer para si mesmo: uai, cadê o Espírito Santo aqui? Aonde está o Espírito Santo? O Espírito Santo é alegria. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Não permita que a sua alma se estacione no lugar onde não tem alegria. Não permita ficar aí, nesse lugar estacionado. Não permita. O Espírito Santo, ele é o portador da alegria verdadeira. O Espírito Santo é o portador disso. Então, alegrai-vos todo domingo. Amém? Quando então? Alegrai-vos? Alegrai-vos? Isso. Muito bem. E aí o escritor ele já vai dar uma dica para nós, porque, meu Deus, é um desafio. Como é que eu vou me alegrar sempre? É um desafio. É ou não é um desafio? Quantos vão trabalhar amanhã, segunda-feira? Ei, alegria, glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus que vai trabalhar amanhã. Ah, vou trabalhar amanhã, o meu chefe é uma bênção, meu emprego é uma bênção, a minha empresa é uma bênção, segunda-feira é uma bênção, amém? Aleluia. Parece que o meu último aleluia foi meio sozinho. Aleluia ou não aleluia? Muito bem. Se isso tiver essa corrente tiver um pouco sem graxa, tiver um pouco faltando lubrificação nessa corrente da bicicleta, e ela está estralando a catraquinha, está até pulando os dentinhos, então eu vou te dar uma dica. O segundo versículo diz: orai sem cessar. Isso vai trazer uma conexão. Uma coisa vai impulsionar a outra.
Porque na hora que chegar a transição, o momento transitório da lágrima, do choro, da dor, o momento transitório da inquietação da alma, nós temos que responder esse momento com oração. Precisamos orar. Precisamos, olha Filipenses 4:6, diz assim, ó, Filipenses 4:6. Não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Olha o resultado, e a paz, põe ali o 7, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quantos querem ter esse coração guardado? Essa mente guardada, essa proteção espiritual? A resposta no anterior: eu preciso levar minhas necessidades aos pés de Deus. Basicamente, os crentes têm sofrido mais na alma, porque eles têm orado menos. As nossas inconstâncias emocionais como igreja, elas revelam a perda de pujança da oração da igreja dos nossos dias. Antigamente, os pastores viravam o dia orando em causas dificílimas, hoje suicidam. Uma denúncia contra a nossa... É uma palavra dura essa, deixa eu falar melhor. Qual a realidade da nossa inconsistência na vida de oração? Orar é um dos pilares da vida cristã. E um grande desafio. Orar é um grande desafio. Porque você deve ser disciplinado. Primeira coisa, exige disciplina. Além da disciplina, existem muitas circunstâncias que tentam atrapalhar o momento de oração. Por exemplo, eu gosto de orar e coloco um fundo, igual esse aí, tá ouvindo? Ó? Coloca um fundo desse no celular. Aí o WhatsApp fica plupt, plupt, plupt no meio do fundo. É uma distração. Você vai orar de manhã, o vizinho está batendo lata. Você ora de noite, os cachorros latindo. Distrações, elas tentarão competir com a sua concentração de oração. Mas isso não pode nos impedir de orar sem cessar. E a oração, irmãos, ela precisa ter duas formas. Interessante, uma forma, eu vou chamar uma forma formal. O que eu diria de uma forma formal? Olha, eu tenho o meu horário, eu e Deus, eu entro no meu quarto, eu tenho aquele tempo formal de oração. Nós chamamos isso de devocional. Nossa vida devocional, uns de manhã, uns de tarde, uns de noite, mas existe, você tem um TSD, tempo a sós com Deus. Fala para o teu irmão, não abra mão de ter um TSD. Não abra mão de ter um tempo sozinho com Deus. Não abra mão disso. Então essa eu diria que é uma oração formal. Mas é muito importante, tão quanto a oração formal, a oração informal. É aquela que você está no carro e está orando. Você está no trabalho e está orando. Você está andando na rua e está orando. Você, em todo o tempo que a sua mente te dá uma oportunidade, você ora. Ora em pensamento. Irmãos, quando eu estou fazendo algo muito complexo, lá no meu trabalho, eu coloco um fone concha, né? As irmãs que trabalham lá, mas não vê o fone concha lá, né? Parece aqueles fones de indústria, sabe? Então ali dentro eu não escuto nada e está fora, escuto só o que está ali dentro. Põe uma pregação e deixa o pau quebrar. E estou ali lidando com coisas de milhões de reais e aqui
receba. E funciona muito bem. E tem momento que eu estou ali orando, estou ali trabalhando, nutrindo aquela mensagem. E, irmão, já teve vez de eu escapar um chu ali. O povo olha assim, eu voltei para a cena, né? Mas dentro da sua realidade, dentro do seu dia, tenha momentos de oração. Tenha momentos de oração, além daquele seu momento diário, além daquele seu momento especial. Está indo conversar com alguém, vá orando. Está indo tomar uma decisão importante, vá orando. Ainda que não saia uma palavra dos seus lábios, vai orando em pensamento. Vá falando com Deus, porque a oração, volta por favor no versículo 17 do Tessalonicenses 5, né? A oração sem cessar, ela vai por combustível ali na alegria. A sua oração, o que ela faz? A sua oração, ela vai te encher de fé. E você cheio de fé, você com a sua fé renovada, você com a sua fé firmada, é mais fácil de você acessar um lugar espiritual aonde você vai permanecer em alegria. Agora, se o meu pilar da oração, ele estiver muito fragmentado, eu vou ter dificuldade de permanecer em alegria. Porque o meu pilar de oração com problema vai refletir na minha fé. A minha fé vai ficar mais convalecida. A minha fé vai ficar mais abalada. E eu, com a fé mais abalada, terei mais dificuldade em tranquilizar minha alma em circunstâncias adversas. Eu terei mais dificuldade em tranquilizar minha alma diante de tempestade, diante de circunstâncias. Eu, sem oração, vou ter mais dificuldade para ouvir Deus falar: tenha calma, vai dar tudo certo. O navio vai se perder, vão perder toda a carga, mas ninguém vai morrer. E aí Paulo, fiquem tranquilos, o barco vai afundar, a carga vai ser dispersa, mas ninguém vai morrer. Só se consegue isso num lugar de oração. Só se consegue construir essa paz de espírito, tão quanto, né, a oração levou para onde? Versículo 18, não, era o outro texto, né, no Filipenses, né, ela levou para o lugar da paz que excede a todo entendimento. Só que da mesma forma que a Bíblia de alguns crentes está escrito no versículo anterior, que a alegria foi trocada pela tristeza, algumas Bíblias também, umas versões hereges da Bíblia, a oração sem cessar, ela foi substituída pela murmuração sem cessar. E aí começam a aparecer na igreja movimentos de murmuração. Pessoas que não rompem com a murmuração. Pessoas negativas. Pessoas pessimistas. Pessoas que quando você fala, comprei uma bola, vai furar. Comprei uma carinha, tem que pintar. Comprei um carro, é velho. Casei, ixi. Vai ter filha, bagunceiro. Sabe, pessoas assim, sem sabor, estão amargas, murmuradoras. O crente está ali, chegou na igreja, está animado, está feliz. Ei, isso aí é novo convertido, daqui a pouco passa. Murmuradores. Irmãos, e Deus não gosta de murmurador não, viu? Deus teve uma oportunidade que o povo está lá no deserto, murmurando, Deus manda um monte de serpente, acaba com tanto ali, que murmurador cria. Fala para o teu irmão assim, murmurador, pode falar para ele, murmurador tem que levar uma burdoada, para acordar na fé, porque murmurador multiplica. Então ele tem que levar uma chacoalhada, ele tem que ser reposicionado, porque senão isso aí esparrama. Igual tiririca. Conhecem tiririca? Tiririca é um matinho. O Chesson, cadê o Chesson? Como é que chama aqui em Minas, Chesson? Aquele matinho que está no meio da grama, que tem a batatinha embaixo? Erva daninha é muito chique. Desculpa. Erva daninha.
E aí você tem um jardim bonito, tá lá, mas você não planta aquilo nasce do nada. A grama tem que comprar, tem que pagar pro Chesson plantar, tem que pagar adubo, ficar regando. A tiririca sai do nada lá, irmãos. A erva daninha sai do nada. Eu tenho uma oliveira lá no meu quintal, eu tenho medo daquela oliveira morrer e tal, tô cuidando dela ali. O Chesson vai lá de vez em quando, bota, aduba, mas nasce umas tiririca ali que eu nunca pedi para Deus. E nasce verdinha. Então é que a grama está meio amarela, as tiririca nasce verdinha. É uma treva aquilo, irmãos. Aquilo é uma treva, né? E a murmuração, se você não podar, ela começa a brotar da sua boca, começa a brotar, que você vê, você virou um murmurador. A hora que você vê, irmãos, e o murmurador é fácil de conhecer. Fácil. Olha que o murmurador chega no ambiente, todo mundo tenta escapar. Porque ninguém aguenta aquela ladainha. Ninguém aguenta aquele mesmo discurso repetitivo, cansativo, caído. Ninguém consegue. O murmurador, ele suga energia. O murmurador, ele suga esperança. Por isso que Deus não gosta do murmurador. Por isso nós temos que nos examinar para observar se nós não estamos assumindo uma postura de murmurador. Porque se nós tivermos, eu encorajo a falar de nosso Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. A recomeçar, a entender que eu preciso de um recomeço em Deus, a entender que eu preciso renovar as minhas fontes em Deus, porque eu estou naquela fase que há só um pouquinho de azeite na botija. Mas glória a Deus que tem um pouquinho, porque do pouquinho Deus multiplica. Glória a Deus, porque ainda há um pouquinho de azeite na botija, que daquele pouquinho Deus faz milagre, mas eu preciso reconhecer. E eu preciso voltar para aquele lugar de orar sem cessar. Preciso voltar para aquele esconderijo de oração. Falar, Deus, eu estou vendo, Senhor. Eu virei um murmurador. Eu virei uma murmuradora. Então, Senhor, eu não quero. Tira isso da minha vida. Remove isso de mim. Remove essa característica. Porque o murmurador não entra na terra prometida. Entendeu isso? Fala para o teu irmão, murmurador não entra na terra prometida. A terra é boa. Olha os de Deus. A terra é boa, o murmurador. Mas tem gigante. O fruto da terra é bom. Mas eu pareço um gafanhoto perto deles. O murmurador, ele não consegue acessar o lugar de conquista. Ele paralisa no medo. Ele não consegue acessar o lugar onde, o lugar da bênção. Aquele lugar não seria, Deus já tinha declarado que ali era um lugar da bênção deles. Mas a murmuração, ela desencoraja. A murmuração, ela intimida. A murmuração, ela paralisa. Tudo isso é uma antítese daquilo que a oração traz para nós. A murmuração, ela traz os efeitos opostos da oração. É por isso que você é chamado a orar. Amém? Como diz ali, orai 7 dias sem parar. Amém? Até que quase, né? Até que quase. Né? Orai sem cessar. Tem uma vida de oração. Nós seres humanos temos muita facilidade em trabalhar com marcos. Então, quanto a gente tem... É muito comum as pessoas, no começo do ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, A gente tem facilidade em trabalhar com marcos. Daqui 4 horas é segunda-feira. É um marco na sua vida. Fala, a partir de agora, a partir dessa semana, eu vou tirar a capa de murmurador. Eu vou ser um homem, serei uma mulher de oração. Serei um homem, uma mulher que crê nas coisas espirituais. Eu vou voltar a orar. Eu vou entrar no lugar de oração. E no lugar de oração, eu vou aniquilar toda a raiz de murmuração que possa haver na minha vida. E a partir dessa oração dentro de mim fluir, eu serei posicionado no lugar de alegria permanente. Amém? Amém ou não amém? Alegria, oração
E, 18, Nicole. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Seja grato. Seja uma pessoa grata. E é fácil encontrar ingratidão? É fácil. É fácil encontrar ingratidão. É muito fácil encontrar ingratidão no trabalho, muito fácil. Nós só damos outro nome para isso. A gente fala que a gente não foi reconhecido, a gente fala que a gente não foi visto, a gente fala que alguém passou na nossa frente numa promoção, num pedido de aumento de salário. A gente percebe rapidamente o efeito da ingratidão. E numa igreja pode haver ingratidão também? Pastores, será que tem crente ingrato? Não, não tem não. Vocês acham que tem crente ingrato? Não, não é possível. Vocês acham que tem crente ingrato? Aí em cima, vocês acham que tem crente ingrato? Tem, Zé Paulo? Existe crente ingrato? Meu Deus, existe crente ingrato. E a palavra, você ser um crente ingrato, há um problema no seu próprio entendimento sobre a graça. Há um problema de orgulho, muitas das vezes. Que a ingratidão é um lugar onde eu entendo que eu que aconteci. Que eu que fiz. Que eu que superei. Que eu que venci, que eu não fui ajudado, que eu não fui amparado, que eu não fui assistido. Então, aonde não há gratidão, há ingratidão. E aí, essas três coisas, elas estão juntas porque elas se conectam. A alegria, a oração e a gratidão. Eu estou grato, porque eu estou grato, eu oro. Porque eu estou grato e eu oro, Deus fala comigo, eu estou alegre. E aí você gera um círculo virtuoso. Isso acaba virando um ciclo de bênção na sua vida. Você ora, você é grato, você se alegra. Você se alegra, você ora, você é grato. Você se alegra, você é grato, você ora. Isso se torna um ciclo de repetição abençoado, virtuoso em nossa vida. E é interessante, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo quer dizer algo assim. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, a qual Jesus manifestou isso. Jesus andava alegre ou triste? Alegre. Jesus orava? Jesus era grato? Graças te dou, Pai. E pegou o pão e deu graças. E olhava para o céu e dava graças. Jesus se movia em alegria, oração e gratidão, trazendo para nós uma exemplificação de como essas três coisas conectadas vão trazer bênção em nossa vida. Se até Jesus praticou, imagina nós, como nós dependemos de fazer isso. E não tem nada aqui que você tem que comprar um livro novo para aprender a fazer, não. É três coisas: alegria, oração e gratidão. Por que eu sou grato? Porque Deus me ama. Que isso, eu sou ruim. Tem gente aqui que é até palmeirense, tem que orar muito agradecendo a Deus. Eu sou grato, Deus me ama. Vou orar. E isso vai liberar alegria na minha vida. Isso vai liberar respostas espirituais dentro de mim. Muito bem. Na sequência do texto, ou melhor, um pouquinho antes, né? É interessante que não tem como colocar aqui tudo junto. Mas olha na sua Bíblia mesmo, quem está com a Bíblia aí nas mãos, seja uma Bíblia física, seja uma Bíblia no seu celular, abre o capítulo inteiro e olha para ele. Né? Esses três versículos, né? O 16, o 17 e o 18, você vai ver ali
uma característica de tempo aí. Alegrai-vos quando? Não ouvi. Orai quando? Dai graças quando? Então, sempre, sem cessar e em tudo. Sempre, sem cessar e em tudo. Então, qual que é o nível de intensidade que as Escrituras estão dizendo para nós que eu preciso me entregar, que eu preciso me preocupar, que eu preciso me esforçar com essas práticas para que eu proteja a minha alma? É uma intensidade alta, baixa, média ou total? Total. Quanto mais eu conseguir investir o meu tempo, investir a minha fé, investir a minha convicção nesse sempre, nesse sem cessar e nesse em tudo, mais abençoado eu vou ser. Eu vou estar colocando tudo nas mãos de Deus, como diz a canção, que eu não lembro nem quem canta aqui, acho que até minha esposa. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo é para ti. Tudo é? Tua é a glória. Então tua, teu, para o Senhor. O que acontece é que muitas das vezes nós não aplicamos o sempre, é o quase, não é o sem cessar, é cessando, e não é em tudo, é em algumas horas. Nós queremos ter uma prática das Escrituras diferente do que as Escrituras pedem, mas queremos ter os mesmos resultados daqueles que praticam por completo. Aí não tem jeito, irmãos. Aí não tem jeito. Eu quero que Deus me use, mas eu não oro. Eu quero que essa alegria brote dentro de mim, mas eu não sou grato. Eu quero ser grato, mas eu não sou alegre pela obra do Espírito da minha vida. Ou se eu for, eu não sou sempre, eu não estou sem cessar, eu não estou também em tudo. Então, esses níveis de intensidade, eles não estão aqui por acaso. É realmente para que haja uma mobilização de esforço dentro de você para alcançar exatamente esses níveis. Do sempre, do sem cessar e do tudo. Porque quando a gente olha aquele texto de Romanos 8,35, coloca para mim, Nicole, Romanos 8,35, né? Ele vai falar de várias circunstâncias. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus por isso. Nós queremos isso, mas nós não queremos alegar sempre, não queremos orar sem cessar, e não queremos dar graça em tudo. E aí a gente não entende, porque muitas das vezes, esse versículo parece tão distante da nossa vida. Porque parece que esse versículo é tão bonito, mas ele aplica só na vida do Misael, não aplica na minha. Ele aplica na vida da Lília, não aplica na minha. Por que que deu certo para a Lília e não deu certo para mim? A resposta pode estar no alegrai-vos sempre, no orai sem cessar e no dar graça em tudo. Que vai demonstrar o nível de prática da minha fé. Amém? Muito bem. Na sequência do texto, depois dessas 3 características, atitudes, práticas, disciplinas internas, vão haver umas disciplinas e práticas aqui espirituais. Primeira delas, não apagueis o espírito. Ou seja, não extinguais, não apagueis. O que a gente apaga? O que a gente apaga? Fogo. Ontem lá um vizinho abençoado, herdeiro do céu, portador das promessas do eterno, ele colocou fogo lá num mato que tem perto da minha casa. Vocês viram? Está dando portal de dores.
né? As notícias, as manchetes, né? E aí, irmãos, pensa numa bagunça. Pensa num fogo que foi tipo como daqui... Ah, foi longe, viu? Talvez foi como daqui lá no Bedesque quase. E aí, pensa num trabalho para apagar o fogo. Pensa num trabalho, né? Tem eu com a minha mangueirinha lá de 99. Fiquei lá. Só para se sentir psicologicamente bem, né? Não resolvia nada. Mas pensa num trabalho. Então fala assim pro teu irmão, fala assim para ele. Ô meu irmão, apagar um fogo é muito difícil. Tem que ter muita vontade. Tem que querer bastante. Tem que ser insistente. Tem que ter disciplina para isso. Então, para o fogo do Espírito apagar na sua vida, você tem que ser um garoto, uma garota esforçada para isso. Vai ter que se esforçar. Não vai acontecer assim, mas acontece. Não vai acontecer da noite para o dia, mas vai acontecendo. Vai acontecendo. E aí quando a gente fala aqui, Paulo fala, não deixam que o fogo do Espírito se apague. O mesmo Paulo que fala, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aquele enchei-vos, a característica ali, a aplicação da palavra, é como se fosse um copo. Eu só não vou fazer isso aqui para os mordomos não ficar bravos comigo, mas é como se eu pegasse aqui a água e fosse até transbordar, e não parasse, ficasse assim, fosse transbordando fora do copo. Enchei-vos, 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 enchei-vos. Sempre se encha do Espírito. Esteja sempre transbordando do Espírito. Se você estiver numa prática de transbordar do Espírito Santo, você não vai apagar. Pelo contrário, você vai se manter incendiado, vai se manter ativo. Agora, se você deixar de colocar o Espírito, fazer esse renovo, se você deixar de praticar as suas disciplinas espirituais, deixar cada vez mais o seu coração insensível àquilo que o mundo faz, e achar tudo normal, esse copo ele começa a se esvaziar. Esse copo começa a se esvaziar. E aí você começa, a primeira coisa, a entrar num saudosismo. Ah, que tempo que eu orava. Ah, aquele tempo que Deus me usava. Ah, aquele tempo que eu pregava, aquele tempo que o Espírito Santo me usava e eu chorava, e eu orava em outras línguas, e eu profetizava. Ah, aquele tempo, e aquele tempo agora ficou para trás. Por que ficou para trás? Porque eu não cuidei, eu não repus, eu parei de me encher do Espírito Santo, e comecei a gastar. Como um combustível, comecei a gastar, e não repus, foi acabando. Esse ponto prático, de se encher do Espírito Santo, para mim ele é o ativador de todos que vão vir agora na sequência. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Antigamente as igrejas tinham lá, né, o culto do batismo com o Espírito Santo. Já foi num culto desse? Quem já foi? Na minha igreja tinha terça-feira do Espírito Santo. E aí hoje eu sou um pouco crítico disso, porque na quinta não tem Espírito Santo? Só tem na terça? Mas, olhando aquilo que eles queriam fazer, o coração deles era reto. O desejo do coração era correto. Ele não estava querendo dizer que na quinta não tinha, mas ele estava querendo, olha, eu quero ter um dia só para buscar. E eu, a pastora Paula, fomos forjados nesse tempo aí, ó. Você não podia ficar com a boca fechada, né? Ou você estava orando em língua, ou você estava glória, 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 glória. E era 1h30, irmão, ó. Glória, 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 glória. Quando acabava o glória, aleluia, 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 aleluia. Mas quantas pessoas eu vi sendo batizadas pelo Espírito Santo naqueles dias?
Porque havia uma busca. Lembra sobre a fome? A fome, o que ela faz? Ela atrai. A fome atrai. E um dos problemas de nós não termos, por exemplo, uma prática como essa que era muito comum há um tempo, talvez há 10, 15 anos atrás, é que os nossos adolescentes, os nossos jovens não despertam fome. Aí está nós aqui, os dinossauros. Você riu que você se enquadrou, né? Está nós aqui, os dinossauros, que com 15 anos de conversão, 10 anos de conversão, que aí estamos no saudosismo, naquele tempo que Deus me usava, e aí está o jovem, Deus nem me usou. Fica um vácuo da ação de Deus. Fica um vácuo da ação do Espírito Santo. Então, qual é o caminho? Os dinossauros, né? Nós os pais, né? Os pais precisam fazer o quê? Precisam buscar para impulsionar os filhos. A primeira geração, ela tem que ter para ela e para lançar a nova geração, para impulsionar os novos. Para quê? Para que não haja essa ruptura. Deus só tem que levantar uma geração nova quando a geração velha ela não cumpriu o papel dela. Do contrário, vai ser uma transição natural. Não é uma entrando em virtude do fim da outra. Tem que ser uma transição natural. Tem que ser uma transição comum. Mas olha só. Tem gente aqui que talvez é cristão há anos. E nunca falou para o Senhor, Senhor, derrama dons na minha vida. Talvez nunca orou pedindo um dom. E eu te encorajo, a Bíblia fala, buscai os melhores dons. A Bíblia nos exorta a buscar os dons. A Bíblia nos exorta. Só que eu só vou ter essa vontade, irmãos, a partir da hora que eu estiver transbordando o Espírito Santo. E sabe uma coisa que é boa, para a gente buscar o Espírito Santo com mais firmeza? Uma provinha. Pensa em alguma coisa aqui, num incentivador bom para o crente buscar mais o Espírito Santo. É uma prova. Fala para o teu irmão, é nessa hora que se aplica. Ou vem por amor, ou vem pela dor. É uma aplicação disso. Mas eu lembro, quem já passou uma prova, aquelas provas terríveis? Eu passei uma prova terrível um tempo. E aí, eu ganhava um vale transporte. Eu trabalhava, vocês acham longe daqui para Marluvas? Eu trabalhei 6 meses, 70 quilômetros de casa, e vinha todo dia. 70 km, dormia na minha cama 3 horas por dia. E aí, num desses dias, então eu chegava na rodoviária, e aí, eu tinha um vale transporte, eu escolhia, ou eu ia a pé para o trabalho, que era uns 6 quilômetros, ou eu ia estudar a pé, que era mais de 10. Então, a matemática tá fácil, eu sempre tentava, então, ir para a faculdade, com aquele vale transporte que eu tinha. E aí teve um dia, sabe aquele dia da prova? Já viram aquele dia? Já viram? Dia da prova. E aí, eu estou andando pela rodovia, cansado, envergonhado, triste. E aí, 6 quilômetros a serem enfrentados. O que acontece? Começa a chover. Aleluia. 70 quilômetros de casa, chovendo, sem outra roupa, ia ter que ficar o dia de trabalho, a noite de estudo e chegar em casa daqui 20 horas. Ai, irmão, comecei a chorar. E andando na rodovia, e eu comecei a orar. E aí eu lembro que naquela oração, uma canção veio ao meu coração. Eu tinha 1 ano de crente, 1 ano e pouquinho. E aí eu não sou dos nossos ministros de louvor aqui, não tenho o talento deles, né? Mas eu comecei a cantar. Eu quero ser Senhor amado. Vocês lembram? Como um vaso nas mãos do oleiro. Cuidado! Cuidado que essa parte agora é muito perigosa.
cuidado cantar essa parte que pode não ter volta mais. E eu não sabia disso. O meu pastor não tinha pregado, juro, sobre isso. A hora que eu falei, quebra a minha vida, mas a unção de Deus veio na minha vida de uma forma tão poderosa, tão intensa, e eu comecei a chorar, eu comecei a correr na rodovia, eu comecei a fazer zigue-zague no barranco, correndo, e os carros passavam, buzinavam, esse moleque tá ficando louco aí, e eu estava louco, eu estava cheio de Deus, cheio, tomado pelo Espírito Santo. Aqueles 6 quilômetros nunca foram tão curtos como aquele dia, nunca foram tão curtos, e eu não estava ligando mais para estar molhado, não estava ligando mais para o que ia acontecer, eu estava feliz, eu estava grato, porque eu orei, o meu coração se encheu de gratidão, e aí a resposta foi alegria. Eu tinha 18 anos, Júlio, 19 no máximo 19 anos, 1 ano de crente. Qual que eu vejo a diferença da geração dos nossos dias? A falta da busca, a falta da fome, a falta do desejo, porque as dificuldades são as mesmas, irmãos. As nossas lutas são muito similares. Só que o que vai mudar verdadeiramente vai ser o seu posicionamento diante daquela dificuldade. Vai ser o seu posicionamento diante da crise. Quem mora na Flórida, irmão, morar na Flórida é bom? Quem acha que é bom morar na Flórida? Quem gostaria de morar na Flórida, diga amém. Né? Oh, ninguém quer morar na Flórida, meu Deus do céu, não quer ir para Miami, não quer nada disso, Orlando, Disney, nada disso, SeaWorld, muito bem, mas se um dia alguém morar daquilo, for morar na Flórida, for passear lá, saiba de uma coisa, na Flórida tem furacão todo ano. Quanto que tem? Todo ano tem furacão pós furacão, furacão pós furacão. Mas quando eles falam assim, olha, está vindo furacão, eles vão lá, pegam as madeirinhas, já colocam na frente da casa, protege a casa, compra água, compra comida, compra feijão em lata, compra miojo, compra espinafre igual o Popeye. Eles se preparam, porque aquela tempestade, aquele furacão, da mesma forma que ele vem, ele vai. Então eu quero te dizer uma coisa, não é uma profecia do mal sobre a sua vida, mas dias difíceis virão, dias de dificuldade fazem parte de todos nós, meus irmãos, mas sabe o que vai acontecer? Pelo menos alguém aqui, ele vai se preparar, ele vai se encher do Espírito Santo, ele vai se proteger, ele vai vestir a armadura de Deus, ele vai empunhar o escudo, e quando aquele dia difícil chegar, ele vai resistir firmemente, ele vai atravessar aquele momento, e depois da chuva vem o sol, e depois da dificuldade vem a bênção, e ele vai permanecer de pé. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a dificuldade ela pode existir, ela pode acontecer, mas se ele estiver cheia do Espírito Santo, ele vai atravessá-la, e vai romper. Não é na nossa força, mas é na ação do Espírito na nossa vida. Então, não apague o Espírito Santo. Não seja um crente que deixa o Espírito Santo, irmão, dentro de uma gaveta. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus. É Deus. É quem está na jurisdição nesse momento. Jesus subiu, irmãos. Os anjos falam, ó, tá vendo? Ele subiu, ele vai voltar, mas ele subiu. Mas no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, ouviram um som como de um vento impetuoso, que encheu toda aquela casa. Nós estamos nos dias da jurisdição do Espírito Santo, e se você crer, se você buscar, o Espírito Santo, ele vai agir poderosamente na sua vida. O Espírito Santo, ele vai tirar você da inércia. O Espírito Santo, aleluia, ele vai fazer o que você não pode fazer, ele vai trabalhar onde você não pode trabalhar, ele vai destravar o que você não conseguiu destravar, aleluia. O Espírito Santo vai abrir um caminho novo. O Espírito Santo, aleluia, ele vai trazer o céu para dentro da tua vida, ele vai trazer a glória de Deus para dentro da sua vida, e quando o céu se mover dentro de você, a sua
sua alegria não é mais transitória, porque a paz que excede a todo entendimento é quem vai mover a tua vida. Não vai ser William Bonner, não vai ser nenhum jornal, mas vai ser o jornal do céu, o Espírito Santo. Ele vai trazer para você revelações, Ele vai trazer para você direção, Ele vai trazer para você resposta. Pode ser que a circunstância seja caótica, mas o Espírito Santo vai trazer para você a visão além. Ele vai trazer para você, aleluia, a convicção de que pode confiar, pode esperar, pode acreditar nele. Aleluia, Ele é consolador, ajudador. Não apague o Espírito. Não desprezeis as profecias. Não despreze uma revelação do Senhor. Não despreze uma pregação. Não despreze uma profecia direta que um irmão pode te trazer. Não despreze. Não despreze uma palavra rema vinda do céu para a tua vida. Então esteja com o seu ouvido espiritual aberto. Esteja atento, esteja sintonizado. Nós não podemos nos distrair num ambiente de culto, irmãos. Uma distração, aquela semente que era para você, ela cai na terra. Ela cai no meio do caminho. E a Bíblia fala que a semente cai no meio do caminho, as aves vêm e a capturam, a pegam. E a semente à beira do caminho, ela é roubada pelo diabo. O diabo não quer que você cresça. O diabo não quer que você avance. O diabo não quer que você se fortaleça espiritualmente. Então ele se aproveita de momentos de distração, de falta de fé, para poder roubar a sua semente. Para poder roubar o que você carrega. Para poder roubar aquilo que Deus está lhe entregando, aquilo que Deus está trazendo. E muitas das vezes Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e nós estamos dormindo, distraídos. Estamos indiferentes. Estamos pensando no hambúrguer que eu vou comer daqui meia hora. Não se distraia no ambiente espiritual. Não despreze as profecias. E o dom seguinte complementa esse. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Vai ter profecia que você vai ter que tirar metade dela. Por que tirar metade? Porque o profeta ainda é um ser humano. Mas julga tudo. Guarda o que é bom. Eu já tive experiências maravilhosas no âmbito da palavra profética. Já tive outras também traumáticas. A gente teve um tempo... Cadê os jovens aqui? Faz assim, jovens. Muito bem. Isso aí. Eu tinha nessa época 20 anos. A gente ia para o monte praticamente todo sábado. Eu, o Fabiano e o César. Todo sábado ia para o monte. E era para amanhecer no monte. Não era para ir lá uma hora e voltar, não. A gente amanhecia no monte, eu saía do monte para dar a escola dominical, irmão. Pra vocês terem ideia como é que o negócio, como é que era um mistério profundo. Né? E aí eu lembro que, de vez em quando, um irmão lá conosco, de uma denominação que não vou falar o nome, e era, irmão, aquele irmão só profetizava a hora que o sol nascia, irmãos. Sabe, já está cansado, já está querendo ir embora. A hora que a gente fazia, vamos fazer a oração agora de ir embora, a oração de agradecimento, o irmão começava, eis que eu te digo, meu Deus, agora. Né? O coração profético dele estava fora do tempo, sabe? E aí eu lembro que um dia ele falou assim para o Fabiano, Fabiano, é isso que eu te digo, Deus vai te dar um carro. Aí o Fabiano, ih, profeta, eu tenho um carro. Ele, é outro carro. E aí passou um poucos dias, eu vi o irmão lá no centro da cidade com uma regatinha do exército, com um cigarrão na boca, sabe? O profeta, né? Então eu já tive experiências terríveis nesse sentido, né? A gente conheci uma pessoa, cadê minha esposa? Eu vi ela em algum lugar aqui. Tá lá em cima, né? Meu Deus, deixa pra lá, isso é coisa terrível. Isso é coisa terrível, né? Mas em contrapartida eu tive experiências poderosas com a palavra profética.
né? Esse dia atrás, olha o exercício que a gente teve. Quase todos sabem aqui que eu faço um discipulado com o apóstolo Sacar lá em Pouso Alegre. Nós fomos lá, nós estávamos uns 20 pastores, irmãos. Ele colocou a pessoa sentada assim, ó, e falou o seguinte: exercitem o dom que há em vocês, entrega uma palavra profética para ele. E depois ele vai falar qual que era coerente e qual que não era. Graças a Deus eu passei no teste. Graças a Deus. Mas imagina, né? A palavra profética é um instrumento de bênção, irmãos. É um instrumento de bênção, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, que vem atrás da profecia, que nada mais é, simplificando, que é algo direto de Deus para alguém ou para uma situação. Ah, mas tem um monte de profeta marmiteiro aí bagunçado. Tem, mas tem profeta de Deus também. Tem homem de Deus também, amém? Então não despreze. Não despreze. A própria pregação de um culto é uma palavra profética para a sua vida. Não despreze. Por quê? O desprezar disso vai me tornar cada vez mais raquítico espiritualmente. Então ele fala, não despreze as profecias, né? Aí como? Julga tudo, retende o que é bom. E abstei-vos de toda aparência do mal. Resumidamente, tem um propósito de santidade. Se abster do mal é ter um propósito de santidade, é ter uma intencionalidade de caminhar em santidade. Então, se eu voltar aqui, volta comigo no 16, Nicole. Vamos olhar aqui esses pontos novamente. Então, eu me alegrar sempre, eu orar sem cessar, eu ser grato, em tudo eu dar graça, eu não apagar o Espírito Santo da minha vida, eu não desprezar a profecia, eu ter discernimento, né? Julgar tudo e retende o que é bom, e eu ter uma vida que busca a santidade, eu me abster de toda aparência do mal. Isso vai me trazer um benefício, que é o 23. Olha o que isso vai me trazer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas 7 coisas, elas vão guardar o seu corpo, alma e espírito íntegros, inteiros e irrepreensíveis para o grande dia do encontro com o Senhor. E ele ainda complementa no versículo 24: fiel é o que vos chama, o qual também é aquele que vai operar isso em vossas vidas. Vocês entenderam isso? Amém? Então te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Vale a pena depois na sua casa você voltar nesse texto. Marca esses 7 pontos. Reflita sobre eles. Mas agora, neste momento, nesse tempo que nós temos aqui de oração, eu quero que você analise em si mesmo. Quais desses 7 pontos merecem, nesse momento, uma revisão maior na sua vida? Quais desses pontos estão mais desequilibrados? Se fosse fazer uma analogia com essa jarra de água, qual desses estão menos cheios? Que você precisa pedir ao Senhor uma revisão, uma revitalização, para que você entre nesse equilíbrio, para que você entre neste lugar aonde o Senhor guardará o seu espírito, alma e corpo para aquele grande dia, para o dia do encontro. Porque ainda mais importante que a nossa vida feliz é que naquele grande dia, quando você estiver diante do Senhor, Ele olhe para você e diga assim: ó, vinde, bendito de meu Pai, vinde para o reino que vos está preparado. Há um reino preparado para os filhos de Deus. E o guardar desses pontos, o
guardar desses 7 pontos vai nos guardar, vai nos preservar para esse encontro, vai nos preservar para este momento.